A paz do Senhor Jesus, poder sentar. Deus abençoe a todos. Muito bom estarmos novamente juntos nessa noite para adorarmos ao Senhor. É muito bom servir ao nosso Deus. Eu quero convidá-lo, em nome de Jesus, a abrir sua Bíblia em Atos 20. Atos capítulo 20, segundo livro escrito pelo apóstolo Lucas. Atos capítulo 20. Versículo 7 até o versículo 12. Todos acharam? Digam amém. O livro de Lucas, o primeiro evangelho, ele conta os feitos de Jesus. O segundo livro escrito, ele relata o avanço da igreja pelo conhecimento de Jesus. Nós vamos ler esses versículos aqui. Estaremos lendo aí 5 versículos, 6 versículos. E estaremos falando sobre o perfil de uma igreja que Deus deseja para este século. Qual o perfil da igreja que Deus deseja para este século? Isso tem a ver comigo e contigo, porque de uma certa forma nós somos igreja de Cristo. Em um sentido espiritual, nós somos tabernáculo de Deus, onde o Espírito Santo habita. Mas nós queremos falar também dessa igreja como uma instituição religiosa e que agrega pessoas e que professa o nome de Cristo e que se apresenta ao mundo como uma sacerdotisa, podemos dizer assim, dito por alguns, de Cristo, aquela que liga o homem a Deus por meio da religião. Então nós queremos compartilhar alguma coisa contigo desse perfil de igreja que Deus deseja para o nosso século. Diz assim o texto bíblico, todos acharam? Digam amém. Atos 20, versículo 7, diz: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo mancebo por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o mancebo e ficaram não pouco consolados. Amém. Graças rendemos a Ti, Senhor, nessa noite, pelo privilégio que temos de ministrar Tua palavra, que todo pensamento possa ser trazido cativo, Senhor, à mesma. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu poder, pelo Teu amor, pela Tua paz. Obrigado, Senhor, porque Cristo Jesus está no meio de nós por meio do Seu Espírito. Muito obrigado pela Tua igreja, por cada família representada. Louvamos a Ti pelo Teu amor, louvamos a Ti por Tua palavra, que é tão sublime, tão pura, e ela nos traz, Senhor, a certeza de que Tu és o Senhor dessa obra e que Tu queres que vivamos segundo os preceitos e parâmetros do que Tu queres.
Fique conosco, permaneça conosco, fale conosco. Somos necessitados em ouvir tua voz. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje, atualmente, existem vários tipos de igreja. Existem igrejas para todos os tipos de gostos, porque afinal de contas, existem gostos diversos de crentes. Então, na verdade, hoje você tem vários tipos de modelos e vários tipos, tipos de doutrinas que possa arregimentar essas pessoas para que elas se sintam inclusas num grupo social eclesiástico, para que elas possam, na verdade, se sentir bem. Por um lado, isso é muito producente, porque de alguma maneira, como dizem alguns, melhor estar aqui dentro com todas as dificuldades e problemas do que estar lá fora. Por outro lado, isso traz algumas preocupações dentro dessa universalidade de ideias e dentro dessa diversificação de doutrinas. Nós vemos hoje que o andamento daqueles que se dizem cristãos não é muito condizente com aquilo que se prega. E na verdade, nós observamos que se fala muito de um Jesus sem viver esse Jesus. E isso é preocupante demais, porque se o texto é correto bíblico em dizer que se pelos frutos os conhecereis, então o que é o Evangelho diante de tantos frutos tristes e lastimáveis que vemos daqueles que se dizem crentes? E aí hoje nós queremos, diante dessa multigraça de Deus, como está lá em 1 Pedro 4,10, tecer talvez um comentário em saber, dentro do texto de Atos 20, que serve como modelo de igreja para mim, a igreja de Atos. Qual é a igreja correta, se podemos assim definir? Qual das existentes é a que mais está dentro dos desejos e anseios de Deus? Para isso, então, definimos e queremos começar essa tese definindo o que é uma igreja. Porque muitas pessoas não têm uma definição de igreja, elas simplesmente dizem que igreja é aquele lugar que nós vamos toda terça, quinta, domingo, se forem os dias da igreja, nos reunimos ali, cantamos alguns louvores, batemos palmas, ouvimos uma mensagem, às vezes até temos cargos e somos utilizados na obra de Deus, diante dos dons e talentos que são distribuídos à igreja. Inclusive eu sou oriundo, e você é oriundo desses dons, recebemos esses dons na nossa vida. Porém, quando eu defino igreja, eu defino igreja como aquela que tem a palavra de Deus como regra de fé e prática em todas as suas atividades. Igreja é uma assembleia de pessoas que compartilham a mesma fé e experiência comum em Cristo Jesus. Ou seja, pessoas que estão uníssonas, unidas em um único objetivo: adorar aquele que vive e reina para sempre, Cristo Jesus. Por tese, então, queremos dizer que a igreja aos Gálatas, quando Paulo escreve no seu capítulo 1, versículo 6, ele nos conduz a uma ideia de enfrentamento de adversidade que ele passou, e que na verdade isso pode acontecer no tempo atual. Ele diz no versículo 6 do capítulo 1 da carta aos Gálatas: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem
que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue o Evangelho diferente daquele que nós temos pregado, que seja amaldiçoado, em algumas traduções, anátema. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um Evangelho diferente daqueles que já receberam, que sejam anátema. Havia uma preocupação do apóstolo Paulo, ao escrever à igreja, de que alguns pervertiam o Evangelho verdadeiro, e que não era o verdadeiro Evangelho de Cristo. Paulo reconhecia que a igreja que ele estava ali em Troas era uma igreja de porta aberta, que Deus havia escancarado para que ele pudesse pregar. Aos Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios, ele diz: cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Ou seja, Paulo estava pregando o Evangelho naquele lugar e tinha plena convicção de aquele lugar ter sido uma porta aberta para que se pudesse pregar o Evangelho. Bom, Paulo teve uma experiência nessa igreja. Diz a Bíblia que Paulo, ele alongou o seu discurso, e ao alongar o seu discurso, ele teve uma experiência inusitada. Um jovem abastado, por nome traduzido na Bíblia Eutico, que quer dizer em hebraico abastado, esse jovem, ele dormiu com a pregação de Paulo. Bom, tem duas formas de eu pensar isso. Ou Paulo estava pregando muito mal, e a mensagem não era nada agradável, como às vezes nós pregamos e vemos pessoas cochilando. Ou então, esse jovem estava com um nível espiritual tão baixo, que aquilo que era espiritual não lhe conferia em nada, não lhe servia para ouvir. Ou então o apóstolo estava mal, ou então aquele que ouvia estava mal. Não tem como fugir disso. Afinal de contas, se nós pararmos para pensar que Paulo era o apóstolo dos gentios, escolhido por Deus por revelação, da qual revelação nós hoje somos alimentados por aquilo que Deus nos revelou e foi deixado para nós gentios. Então eu não posso conjecturar de forma alguma que a mensagem de Paulo era ruim. Paulo estava pregando debaixo da graça de Deus, uma palavra de Deus, cheia de unção e uma palavra reveladora. Então me sobra a ideia de que aquele jovem que ali estava, ele simplesmente não estava nem aí para o processo. Ou ele estava muito carnal, ou ele tinha trabalhado o dia todo, mas era jovem. Eu paro para pensar se até que ponto era trabalho, né? Porque o jovem de hoje, ele acorda cansado e já dorme cansado, né? Então é complicado. Pode ser que seria um jovem que estava em processo de crescimento, então tinha comido pouco, estava meio desanimado, e aí ele resolveu então tirar uma cochilada. Só que a cochilada dele custou a vida dele, e diz que ele cai e morre. Mas Paulo estava tão cheio da unção que Paulo deitou sobre esse morto e trouxe vida ao morto. Então a mensagem de Paulo estava muito boa. O que eu quero hoje tecer para você é um perfil dentro desse contexto que nós lemos, e dentro dessa história, disso que aconteceu com Paulo, e que nos serve de algumas experiências importantes para a nossa vida. E a primeira que eu quero trazer como perfil de uma igreja que Deus
deseja para o século 21? Em primeiro lugar está no versículo 7, quando diz que todos ali, no primeiro dia da semana, ajuntaram-se, estavam juntos. E esse é o primeiro ponto que eu quero hoje destacar. Uma igreja do perfil do que Deus quer é uma igreja que vive comunhão. É uma igreja que se reúne para adorar a Deus. Uma igreja que está próximo um do outro, não para ver se o sapato é da Lecoq Sportif ou talvez do Jacarezinho, ou quem sabe se a roupa é da Dudalina, ou quem sabe Polo, ou quem sabe Aramis, ou para ver talvez quantas pessoas estiveram no culto, qual que cantou melhor, qual que falou melhor, e se a mensagem realmente tocou no meu coração. Uma igreja de perfil daquilo que Deus quer é uma igreja que vive comunhão. E quando falamos de comunhão, nós falamos que é muito mais do que socializar. Comunhão não é estar agrupado, porque podemos estar juntos, mas ao mesmo tempo longe um dos outros. Ou podemos seguir a tese, uma tese de que para estar perto não precisa estar junto, mas estar do lado de dentro. A ideia é que eu e você precisamos entender que uma igreja que vive comunhão é uma igreja que não apenas socializa. Uma igreja que vive comunhão é uma igreja que gera vínculos de relacionamentos saudáveis. É uma igreja que tem aceitação uns dos outros. Uma igreja que vive em função um do outro. Afinal de contas, comunhão é uma forma de produção de vida. Quanto mais em comunhão eu vivo, mais vida eu tenho. Você quer ver no texto bíblico? Na sua Bíblia, em Salmos 133, versículo 1, a Bíblia diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em, repita, união. Quão bom é que os irmãos estejam unidos, comunhão. Por quê? Porque quando estão unidos, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba, que desce sobre a orla das vestes de Arão, que era um sacerdote. Ele continua: é como orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Duas verdades: ela é dispensada também a parte geográfica de Israel. É como orvalho de Hermon que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção. O monte de Hermon tinha geleira, à medida que aquecia, a água descia, e à medida que ia descendo pelos montes, ela produzia vida. Ou seja, quando vivemos em comunhão, nós ganhamos vida e bênçãos de Deus. Quando vivemos unidos, a bênção de Deus repousa sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre aquilo que nós temos. Tudo que você põe a mão prospera. Aonde você coloca o teu pé é bênção de Deus. A tua mulher vai ser
ser como videira frutífera na sua casa, os seus filhos serão abençoados. Você acredita nisso? Porque quando vivemos em união, nós temos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Comunhão manifesta a adoração verdadeira. Quando vivemos em comunhão, aquilo que nós cantamos e proferimos é real. Não é apenas o balbuciar de algumas palavras, não é apenas o falar alguns tons ou cantar em alguns tons, mas é viver aquilo que está cantando. Porque afinal, a verdadeira adoração, segundo o texto de João 4, ela não é possível ser vista. Não é eu pulando para lá e para cá que diz que eu sou um adorador. Não é eu levantando a minha mão que denota a mim como um adorador. Não é eu cantando bem que vai mostrar que eu sou um adorador. Mas a verdadeira adoração é aquela que está dentro. Você pode nem abrir a sua boca, mas você adora a Deus em espírito. Porque a verdadeira adoração é a adoração em espírito, em verdade. Ela é intrínseca, ela não é visível, é questão de fórum íntimo. Você não consegue visualizar na outra pessoa. Você está no seu lugar, mas está adorando. Veja bem, aquela mulher que chegou no altar de Deus porque era estéril e pedia um filho a Deus. Qual era o nome dela? Ana. Ela balbuciava diante do altar de Deus. Você não precisa fazer muito estardalhaços. Sair. Você não precisa pular para lá e para cá. Você não precisa escurecer a igreja para dar um ambiente de show. Talvez um mantra, uma música no fundo, na mensagem para induzir você a algum lugar, porque isso é psicologia. Você não precisa disso. A adoração verdadeira ela só é possível àqueles que têm uma vida de santidade com Deus e vivem uma vida de comunhão com seu irmão. Porque antes de você ofertar a Deus, você precisa se acertar com seu irmão. Porque para deixar a tua oferta no altar, é preciso estar com a vida certa. Amém? Então eu preciso ser o verdadeiro adorador. A adoração, ela não deve ser um costume de um ritual religioso. Não. Pode ser o caso de um dia eu começar a mensagem 7:30 da noite e nós vamos louvar depois. Na igreja aqui não tem um ritual, uma liturgia. Cumprimos alguns procedimentos litúrgicos, mas não somos presos à liturgia, porque quem comanda aqui é o Senhor. A única coisa que nós procuramos vivenciar certo é o horário. Até porque você tem que trabalhar amanhã, meu irmão. Não tem vagabundo aqui, não é verdade? Não tem pessoas que não fazem nada. Todo mundo faz alguma coisa. Então você precisa acordar cedo amanhã. Então nós cumprimos o horário. Mas fora disso, quem rege o culto é o Senhor. Quem administra o culto é o Senhor. Criamos atividades para levar crentes a uma ideia de serem adoradores. Criamos modelos para que os crentes sejam mais espirituais. Inventamos ideias para tornar os crentes mais próximos de Deus. Quando na verdade Deus não está querendo que você se desgaste. E não digo que isso seja ruim, por favor, queiram me entender. Eu não tenho antítese à ideia
mas não são passeios, não são festas, não são encontros, não são retiros que te tornam um adorador, mas é a sua vida de intimidade com Deus, a sua vida de comunhão com o teu próximo, porque não é possível se aproximar de Deus se você não tem comunhão com aquele que você vê. Então é necessário que eu entenda que comunhão é o primeiro ponto que está aqui no texto, estarmos unidos, porque a comunhão potencializa a presença de Deus e o amor de Deus na nossa vida. Amém? Vou fazer um teste. Olha para o seu irmão e fale para o seu irmão: meu irmão, ame a mim como eu te amo. Se você amá-lo ruim, ele vai saber. Comunhão nos faz ver o outro como nós mesmos. Segundo ponto importante: uma igreja de perfil do que Deus quer não é somente comunhão. Na parte B do versículo 7 ele diz, eu posso dividir, que Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite. O perfil de igreja que Deus quer para o século 21 é uma igreja que tenha mais palavra, que tenha mais pregação. Canta-se muito nas igrejas, louva-se, 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 mas quando chega na hora da mensagem, 20 minutos, e quando se entrega os 20 minutos, você pode reduzir mais 10 dele. E os 10 que sobram, às vezes não tem aquilo que deveria ter para alimentar a tua fé. Mas para dar prioridade à palavra de Deus, é preciso se viver a palavra de Deus. Ninguém pode falar daquilo que é santo se não tem uma vida de santidade. Billy Graham certa vez falou que a Bíblia não pode ser mais santa do que eu. Aquilo que eu prego tem que estar em mesmo ponto de igualdade daquilo que eu sou e vivo. Falar de evangelho e não viver o evangelho é falácia, é balela. Pregar o evangelho somente para dizer que eu preguei, não serve para nada. Entreter crentes, fazer crentes estarem satisfeitos como se fosse um show business, isso não é evangelho. O evangelho confronta. O evangelho diz que eu sou pecador, que eu preciso da graça de Deus, que eu preciso amar o meu próximo, que eu tenho que me doar, eu tenho que morrer para mim. Isso não é bom. Isso massacra, isso maltrata o meu interior, porque ele me faz ver a pessoa como Cristo vê, faz você anular a tua vontade para agradar o outro. Isso não é fácil. Não é fácil agradar aquele que te ofende, e o Evangelho manda você dar outra face. Isso confronta você, isso mexe com a tua egocentridade, isso fere às vezes princípios que nós criamos sobre pressupostos, paradigmas ou talvez estereótipos que nós arregimentamos e colocamos na nossa vida e dizemos: é isso aqui que eu quero viver. E já falei aqui, alguns querem viver igual a Gabriela e gostam da Gabriela e querem casar e casam com a Gabriela e dizem que a Gabriela é o melhor da sua vida. Eu nasci assim, cresci assim, continuo assim, vou morrer assim. Não quer mudar. Eu já ouvi da boca de uma pessoa cristã dizer: nem Deus quer me mudar porque Ele sabe que eu sou assim. Complicado isso. Então eu preciso entender que a mensagem ela tem que ser prioridade na igreja. O louvor é a adoração ao Senhor, mas a mensagem é que muda o teu interior. É o poder de Deus para transformar a tua vida. Se a mensagem não transformar a tua vida, ninguém vai transformar.
Sessões de psicologia não te mudam, não tem nada contra a psicologia. Sessão de psicanálise também não te muda, e psiquiatria te deixa dependente. Pode utilizar qualquer tipo de intervenção, talvez filosófica, para tentar te ajudar, e não vai dar jeito. A Bíblia diz que o único que pode mudar você é a palavra de Deus. Ela é o poder de Deus para transformar você. E eu posso dizer isso com verdade. Já vi pessoas com síndrome de pânico serem curadas por Deus, com depressão serem curadas por Deus. Já vi pessoas com câncer serem curadas por Deus. Já vi pessoas com AIDS serem curadas por Deus. Nenhum ser pode fazer isso, só Deus pode. Isso por meio da sua palavra. Deus é o único que pode mudar o ser. E só é possível conhecer Deus por meio da sua palavra. E a única forma de conhecer a palavra é por meio da pregação. A pregação, ela tem a sua posição especial na igreja, na vida do crente. A palavra de Deus é o que disciplina a nossa vida. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3 que toda a palavra de Deus ela é inspirada. A palavra inspiração no grego é theopneustos, sopro, inspiração movida por Deus para agir na minha razão, na minha consciência, na minha vontade e na minha atitude. Ela pega o quadrante do homem e trabalha na sua totalidade para mudar esse homem. Deus é o único que pode mudar por meio da sua palavra a mim e a você. E aí você entende porque o estuprador é mudado, porque aquele que cala, que cria ou que comete femicídio também é mudado, porque aquele que era ogro se tornou um príncipe, porque aquela que era Fiona se tornou uma mulher de Deus, porque aquele que era triste ficou alegre, aquele que era depressivo vive uma vida salutar na presença de Deus e dos homens, porque a palavra de Deus é a única capaz de mudar o céu. Não existe outro, só a palavra de Deus pode mudar a mim e a você. E esse é um dos perfis da igreja que Deus quer para o século 21. Chega de carochinha, chega de historinha para fazer você rir, você achar graça, se isso não te fere para mudar você. E olha só, nós aprendemos com algumas coisas da vida. Eu aprendi que sofrimento leva ao crescimento. Você concorda comigo? E no sofrimento tem amor. Pode ver que todo mundo que ama sofre. Sofre. O Evangelho, ele é todo envolto numa paixão de sofrimento de Cristo, por amor. Se você quer crescer, você vai sofrer. Não existe crescimento sem sofrimento. Pessoas vão te ferir no processo, pessoas vão te fazer chorar, mas isso te amadurece, isso te faz ficar mais robustecido. Você sabia que pai que faz vontade dos filhos deixa os filhos infantis? Sabia disso? Por isso Deus não infantiliza nós. Deus às vezes nos leva para o deserto para nos ensinar, porque aquele que ama açoita, o que tem por filho, corrige. Deus, Ele cuida de nós todo o tempo. E sabe onde você aprende isso? Sabe onde é o teu sustento? Sabe onde é a tua base para vencer? A palavra de Deus. Muitos são destruídos no processo porque querem resolver com a sua força. Nenhuma mulher vai mudar um homem, por mais que ela seja perfeita, se ela não correr para Jesus e pedir: me ajuda a mudar esse homem. Nenhum homem vai mudar uma mulher, se não correr para Jesus e disser: Jesus, me ajuda a mudar.
consequentemente, só Jesus, quando entra na causa, que pode mudar a história da nossa vida. E isso está na palavra. Então não adianta filosofia, não adianta dizer para você: Jesus vai te abençoar, meu irmão, eu estou sentindo hoje. Isso é bonito, eu sei fazer isso também. Quer ver como é que isso é fácil, homileticamente falando? Quer ver? Eu sinto que Jesus está aqui, glória a Deus, aleluia, eis que eu sinto, aleluia, eis que o anjo do Senhor está. E você está sentindo o Espírito de Deus? Sinta, 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 sinta. Isso é verdade, você vai fazer isso também. Seminário ensina isso, oratório ensina isso. Eu não quero isso para você, e posso até fazer para você, mas eu quero dizer para você que o que muda você é a palavra de Deus. Ela é possível mudar, é a única que mexe com o nosso interior, e ela disciplina. Uma igreja, em terceiro lugar, versículo 8, é uma igreja que fornece luz para as pessoas. A Bíblia diz no versículo 8 que havia muitas lamparinas ali. Todos estavam com lamparinas na sala onde estavam reunidos. Cada cristão, ele tem a sua luz. A igreja tem que produzir luz. Ou seja, nós temos uma carta branca. Crente não pode viver uma vida de coisas escondidas e omissas, coisas que são escondidas. Crente não pode ser 7-1, nem 2-4-2, que é o dobro. Crente, ele tem que ser uma carta branca, luz. Nós refletimos a luz de Cristo. As 10 virgens, 5 eram imprudentes porque não conservaram o azeite e a luz apagou. O texto não está falando que o azeite é a unção de Deus, não, porque todas elas eram o quê? Repita comigo: virgens. Repita: todas as 10 eram virgens. Virgem, elas eram puras, então elas tinham vida de santidade, então elas tinham o Espírito Santo. Todas elas tinham lamparinas. Repita comigo: todas tinham lamparinas. E lamparina é o que? A palavra de Deus, que é luz. Mas aí diz que nem todas estavam com azeite. Repita comigo: azeite suficiente. O que mantém a luz acesa é o que? Repita: o azeite mantém a luz acesa da lamparina. Amém? Fala para o teu irmão: é o azeite que mantém a luz acesa. Fala para ele: você tem azeite? Nelgado não, por favor. Extra virgem ou qualquer tipo de azeite. Azeite no texto bíblico é amor, é o que mantém a minha lamparina acesa. Se eu amo, eu tenho luz. A igreja, ela precisa amar. A igreja precisa olhar para o outro com amor. Nem todo mundo vai ser igual a mim. Enganamos-nos quando nós achamos que as pessoas têm que ser igual a nós, pensar igual a nós, vestir igual a nós. E graças a Deus aqui nem doutrina tem para isso, porque eu não preciso falar para você o que é certo e errado. Deus fala para você. Amém? Já pensou se eu começo a rotular aqui um monte de coisa? Você viria até para cá sob jugo de uma santidade inexistente. Se Deus não mudar o teu interior, ninguém muda. Então, a Bíblia diz que a base do Evangelho é esse amor. Eu preciso ter luz para as pessoas. As pessoas precisam ver em mim a vida, o testemunho e a espiritualidade.
Eu preciso demonstrar vida para as pessoas. Se você já acorda reclamando da vida, meu irmão, você está mal. Você sabia que você está mal? Se você reclama do teu cabelo, não tem nada contra ele. Mas se você reclama do teu cabelo, você tem que parar para pensar por que você está reclamando. Se você reclama do teu corpo, você deve parar para repensar. Se você está fora de forma, o problema não é Deus. O problema é quem? Quem é o problema? Flávio, qual é o problema de estar fora de forma? Oi? Você come demais, faz a alimentação errada. Aí você fala, pastor, que é isso? E isso não, Deus na Bíblia nos ensina a alimentar certo. Deus proibia aos judeus comer certos tipos de coisas, e nós somos glutões, comemos fora de lá, comemos o que aparece na frente, e reclamamos com Deus do nosso corpo. O problema não é Deus. Agradeça a Deus porque você tem 2 olhos, 2 orelhas, você está enxergando, ouvindo, falando, andando, você tem cabelo. Muita gente gostaria de ter o que você tem hoje, você sabia disso? Muita gente hoje amaria estar aqui onde você está, com toda a saúde que você tem, mas estão internados, estão em estado terminal, e o médico disse: você vai morrer, e eles não têm tempo para poder consertar o que fizeram de errado, reconstruir, e você tem oportunidade de reconstruir a tua vida hoje, oportunidade de entender que você é especial para Deus, e por ser especial, você tem que refletir a luz de Deus na sua vida, dar testemunho daquilo que Deus faz, dar visibilidade, fazer esforço coordenado para realizar funções, ser sinérgico. Você precisa ter desejo de fazer parte, porque só é abençoado aquele que faz parte. Você sabia disso? Se eu não me junto, eu espalho, e eu espalhado, eu tenho tendência a morrer no processo. Então, uma igreja, em quarto lugar, segundo o texto, é uma igreja viva e acordada, porque aquele Eutico estava dormindo. E o que é estar acordado? É querer fazer aquilo que Deus deseja, é querer fazer o melhor para Deus, não é dormir o sono da indolência. E sabe, 4 tipos de pessoas representam esse tipo de Eutico na igreja. O primeiro tipo de pessoa representada por esse Eutico são aqueles que estão no limite entre a igreja e o mundo. Eles vêm na igreja, mas gostam das coisas do mundo. Eles vêm na igreja, mas gostam de um adultério. Vêm na igreja, mas gostam de uma imoralidade. Vêm à igreja, mas gostam de estar viciado com alguma coisa. Vem na igreja e faz várias coisas do mundo. Ele gosta do mundo, mas gosta de vir na igreja. Eu hoje ia cortar meu cabelo aqui por perto, sem maiores comentários. Demorou um pouquinho, mas eu fiquei sentado no lugar esperando. E estava demorando, não ia dar tempo, porque nós saímos aqui tarde e teria que ir agora a Timba, onde eu moro, retornar com toda a família. Eu tenho 4 mulheres na minha casa, e isso é uma bênção de Deus. Entender mais de mulher igual a eu não existe. Eu entendo, eu posso falar. Só quem tem mais de 4 mulheres em casa, aí pode ser equilibrado. E aí falando, não dá tempo, mas eu achei interessante porque o rapaz que cortava, ele descobriu que eu era pastor. Aí quando ele descobriu que eu era pastor, ô pastor, não, fica à vontade aí, pastor. Eu sentei, e estava rolando um pagodão, aí na música, né, que colocou lá. Aí ele, ô pastor, desculpa, eu vou trocar a música. Não, filhão, fica à vontade, isso não me incomoda não. Ele, não, eu vou trocar. Aí tocou, né, aí colocou na música da Cassiane. Então ouvi, né?
novamente louve. Você acredita que o cara bebendo cerveja, fumando cigarro, ele levantou a mão, glória a Deus? Eu falei, meu irmão, isso é demais, meu irmão, isso é ótimo. Eu falei, linear. Eu gosto de Deus, mas eu gosto do mundo também. Passou uma menina até bonita, e a menina estava com roupa toda de tigresa. É aquela roupa de tigresa, que a roupa toda com bermalhada de tigre, né? Bonita a menina, passou. Aí ele estava no espírito, meu irmão. Quando ela parou, ele parou e ficou assim: é isso que me tira da graça. Isso é legal. Olhei aquilo, eu falei, rapaz, eu fico analisando as coisas, rapaz, que complicado. Eu estou fumando, estou bebendo, me tira da graça. Então o lobo levantou a mão e tudo. Eu falei, rapaz, o negócio aqui está bom demais. Lineares, pessoas estão dentro da igreja, mas fazendo alianças com o mundo ao mesmo tempo. É o eutico, é um perfil do eutico. Estão mortas, dorminhocas. Segundo, são as pessoas que são atraídas pela janela do mundo, a janela de trás. Pessoas que estão o tempo todo envolvidas com coisas erradas. Coisas erradas. Olha, e é absurdo, o mundo evangélico hoje, você ouve cada coisa assustadora. Terceiro perfil é o que estão sentados e cochilando na igreja. Sabe que tem pessoas, eu nem coloco, isso é mal de presbítero. Por favor, os meus presbíteros, com todo carinho, não estou dizendo que vocês são assim, mas quantas vezes eu convivi em igrejas que tinham as cadeiras atrás e via aquele presbítero barrigudo, a camisa rasgando para a barriga sair e o cara dormindo. Quantas vezes eu vi isso? Pessoas na igreja dormem, pessoas na igreja no WhatsApp, você acredita nisso? Está tão viciado que nem na igreja ele consegue deixar de falar no zap. Meu irmão, é um momento de adoração ao Senhor. Você precisa estar linkado com aquilo que Deus quer para a tua vida. É um momento de desligar e estar envolvido com Deus. Quantas pessoas estão caídas em mal? Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão vivendo mal? Quantas pessoas destruídas dentro das igrejas? Fazem uma cara de paisagem como verdadeiros atores e atrizes, protagonistas do filme da vida, mas não são nada daquilo. Estão rindo, mas estão arrebentadas por dentro. Nós, igreja, precisamos ser luz para essas pessoas. A Bíblia diz que Paulo deitou sobre aquele garoto e deu vida para ele. Nós precisamos fazer algo para ajudar essas pessoas a terem vida. E só é possível se nós tivermos a luz de Deus na nossa vida. Quinto, uma igreja de perfil daquilo que Deus quer para o século XXI, uma igreja que produza alegria. Você tem que vir na igreja e estar feliz por estar aqui. Você não pode vir por constrangimento, por ser forçado, não. Nós aqui pregamos e eu soube que uma irmã ia vir e ia lembrar aqui, porque descobriu que eu estava aqui, eu sou conhecido por alguns. Aí ela disse que ia vir para cá, mas ela não me conhecia, foi indicação de alguém. Aí quando ela chegou a única vez que ela veio, ela não voltou nunca mais, que eu sou. Porque ela ouviu falando que você não é obrigado a dar dízimo. E ela disse que isso é um absurdo, é uma heresia, que tem que dar dízimo. Então, se eu ensino uma verdade, e essa verdade ela não lhe compete aceitar, você prefere ficar debaixo do jugo, então isso é certo. Porque eu não proibi a doação do dízimo, simplesmente eu me fiz entender que dízimo deve ser liberal. Não posso usar o púlpito e dizer que o diabo vai entrar na tua casa se você não der dinheiro. Não posso usar o púlpito e dizer que você vai ficar doente se você não for fiel a Deus.
Não posso usar o púlpito e dizer que vai ter aquele diabo que destrói tudo, chamado o destruidor. Vai consumir tudo da tua casa porque você não é fiel. Meu irmão, isso é maldição na tua vida. Você tem que entender que o princípio do dízimo e oferta é um ato de gratidão a Deus. Você não está dando para mim até porque eu não preciso do teu dízimo e da tua oferta. O que eu preciso é manter esse lugar de qualquer maneira. Isso eu preciso, meu irmão. E aí eu preciso da igreja sendo fiel. Porque bem ou mal isso aqui custa caro. Por isso que a gente não consegue ter um piso, não consegue melhorar, porque isso aqui é caro. Você sabia que isso aqui é caro? E aí nós precisamos que os irmãos sejam fiéis para isso. Agora eu nunca poderei ser leviano para dizer para você: se você não der, Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. Mentira. Porque a cruz de Cristo foi suficiente para abençoar e tirar toda a maldição sobre a tua vida. Você é salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você é abençoado, meu irmão. Ele te fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. E por entendimento disso, você se torna fiel a Deus. Não porque o pastor está falando, mas porque você entende que Deus que te dá tudo, então você devolve a Deus com alegria. Uma igreja que prega a verdade, ela é uma igreja alegre. Você não é coagido, mas você faz por prazer. Você conseguiu entender isso? O evangelho verdadeiro, ele produz isso em mim e em você, a alegria. Eu já acordo alegre, meu irmão. Primeiro, porque eu já acordei. Segundo, porque o espelho diz que eu sou bonito. E deveria dizer para você também. Eu sei que para alguns eu posso ser até feio, mas para mim eu sou bonito. E aí? Eu sou bonito porque eu acho bonito. Amém? Sei que não tenho nariz fino, tenho um pé na senzala, mas eu olho e falo: que lindo. Porque está aí, está respirando. Pior se eu não tivesse. Não é verdade? Eu sou alegre. Do limão eu tento fazer uma limonada o tempo todo. Sabe por causa de quê? Porque Deus me constituiu igreja. E eu entendi que, como eu faço parte desse contexto, eu tenho que ser alegre. Crente verdadeiro é alegre. Pessoa que só vive de cara feia precisa encontrar Jesus. Você sabia disso? Pessoa que encontra Jesus é alegre, porque Jesus, a primeira coisa que Ele faz na tua vida, te dá paz. Amém? Você não tem dinheiro, mas não te falta nada. Que coisa linda, né? Quando você encontra Jesus, o triste fica alegre, o cansado é renovado nas suas forças, o ódio é transformado em amor. A insegurança modifica-se para a confiança, a incredulidade transforma-se em fé, o caído fica de pé, o soberbo é feito humilde, o doente sai curado, o pobre torna-se próspero, o cego passa a enxergar, o desanimado torna-se resiliente e a existência transforma-se em eternidade na tua vida, porque você encontrou Jesus. Então a igreja do perfil de Cristo é uma igreja alegre, uma igreja que tem prazer de estar servindo ao Senhor. Amém? E você é a igreja de Cristo, isso é que eu quero te dizer hoje. Você é a igreja de Cristo, você é templo do Espírito Santo. Então que o Espírito Santo hoje possa tratar a mim e a você. Porque não é só a mim que Ele quer tratar, Ele quer tratar você também. E aqui na igreja nós precisamos entender, em nome de Jesus, e nós vamos falar isso sempre: nós não estamos nessa comunidade para dizermos que somos mais uma igreja. Nós não estamos aqui para disputar qual a igreja é melhor e qual é a pior. Nós não estamos aqui para mostrar isso ou aquilo. Nós estamos aqui para mostrar Cristo, para dizer que existe um Cristo que salva, para olhar o caído e ajudá-lo a se levantar, a tirar aquele que está na prostituição e trazer para a vida, a ensinar
a ajudar casais a se relacionarem bem, a homens amarem as suas mulheres e as suas mulheres serem submissas aos seus homens. Nós estamos para fazer uma diferença, mas ela jamais poderá ser feita se não começarmos por nós. Precisamos estar unidos em comunhão, precisamos pregar somente a palavra, e a única coisa que podemos oferecer a você é a palavra de Deus, querido, porque entendemos que nenhum daqueles que foram chamados por Deus curtiu a religião. Nós não curtimos religião, nós curtimos Cristo. Nós queremos produzir frutos, queremos ter luz para oferecer e queremos ser uma igreja alegre. Deus nos chama hoje para esses 5 pontos na nossa vida. Que o Espírito Santo trabalhe em nós, para que quando houver eúticos na igreja, eles possam ser ressuscitados pelo poder da palavra de Deus e pela unção que existe na minha vida e na sua vida. Olha para o seu irmão e fale: conte comigo para o que der e vier. Nós somos crentes em Cristo Jesus. Curve a sua cabeça, por favor.